Você acredita que um simples desmaio pode mudar a vida de alguém para sempre? Já imaginou acordar na cama do homem mais poderoso e rico da sua cidade? E se esse encontro inesperado se transformasse em uma história de amor e superação? Hoje você vai conhecer a história de Monize, uma jovem estagiária de 21 anos que lutava contra as dificuldades da vida até que seu destino cruzou com o de Douglas, um bilionário misterioso que não acreditava no amor. Será que essa relação improvável vai florescer? Ou o orgulho dele e a insegurança dela vão atrapalhar? Se inscreva agora no canal, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que vai se emocionar com essa história. E me conta nos comentários, você acredita em amores que nascem de forma inesperada? A fome não avisa em voz alta. Ela se insinua nos cantos do dia, arranha as horas, torna o ar mais leve do que deveria. Naquela manhã que já tinha virado tarde, Monize contou as moedas para o ônibus, para as cópias da faculdade, para o pão que não deu. Disse a si mesma que aguentava até a noite, que a reunião do estágio seria rápida, que café resolve metade dos problemas. Não resolveu. No caminho de volta, as pernas tremeram. A vista ficou granulada e, em frente ao restaurante onde os vidros espelhados devolviam à cidade um reflexo mais bonito do que ela era, o mundo simplesmente inclinou. O último pensamento antes de escurecer foi estranho. Não posso cair agora, tenho que mandar o relatório até às 5. A gravidade fez o resto. Gente correu, vozes se confundiram. Alguém disse, chama uma ambulância. Outro, ela está respirando. Seguranças do restaurante abriram espaço e, de repente, uma presença cortou o barulho. O terno impecável, a postura de quem raramente espera, o olhar rápido que media danos e soluções. Douglas. O sobrenome viria depois, como um trovão reconhecível. Douglas Camargo, o homem mais rico da cidade, o que fechava negócios como quem fecha janelas antes da tempestade. Naquele instante, no entanto, ele não era Manchete. Ajoelhou-se ao lado da desconhecida e tirou do bolso uma garrafinha de água. Encostou-a nos lábios dela com um cuidado que não parecia combinar com a biografia pública. Calma, disse, para ela e para o entorno. Quando Monize abriu os olhos, o teto não era o do ônibus nem o da sala abafada do estágio. Era alto, muito alto, com uma moldura de gesso que parecia uma onda congelada. As cortinas, claras, filtravam uma luz morna. O lençol cheiroso tinha toque de hotel, mas nenhum hotel que ela conhecesse. A princípio, a mente estalou em susto. Cama desconhecida, quarto desconhecido, uma camisola de algodão macio no lugar da blusa surrada. A adrenalina veio antes da lembrança. Tentou sentar de um salto e o corpo ainda fraco recuou. Uma bandeja repousava numa mesa próxima, com sopa fumegante e um copo de suco. No criado, um bilhete. Quando acordar, toque o botão ao lado. D. O botão parecia parte de um outro universo, desses em que os desejos são atendidos com a pressão de um dedo. Monize hesitou, lembrando do último fim de mês, do aluguel atrasado, do corte no vale alimentação, da conversa dura da supervisora. Estágio não é caridade. Tocou. Um som discreto soou em algum lugar e, segundos depois, uma mulher entrou, de uniforme simples e sorriso gentil. Que bom que acordou. Sou a Nádia. Como está se sentindo? A palavra casa demorou a atravessar a boca de Monize. Que casa é essa? Saiu baixo, como se, ao falar alto, acordasse outra realidade. A casa do Sr. Douglas, disse a mulher, com naturalidade. Ele a trouxe. O médico já veio. Seus sinais estavam bons. Foi só desmaio por hipoglicemia. A sopa ajuda. O nome, Douglas, acendeu uma lâmpada inteira na cabeça dela. A cena fragmentada no restaurante voltou em flashes. O brilho do vidro, a sensação de cair para dentro de si mesma, uma voz grave e firme. O sobrenome veio com atraso, pesado. Camargo. Na tela do celular de todo mundo, nos outdoors, nas conversas sobre poder. O coração acelerou não só pelo susto, mas pelo constrangimento que se enroscava no estômago vazio. Eu preciso ir, disse, apressada, como quem tenta escapar de um erro.
Tenho que trabalhar e... eu não posso ficar aqui. Nádia aproximou a bandeja, doce. Coma um pouco. Ele pediu que, quando acordasse, comesse antes de qualquer coisa. E não se preocupe. Já nos encarregamos de avisar no seu estágio que você passou mal. Um tal de Léo atendeu. Foi muito educado. Léo, repetiu, aliviada e tensa ao mesmo tempo. O colega que sempre oferecia dividir a marmita, que dizia: você não engana, Moni. A gente sabe quando alguém finge que almoçou. A colher encontrou a sopa. O primeiro gole devolveu ao corpo um rastro de calor, que parecia também um perdão. Era simples, caprichada, com aquele tempero que lembra casa. Uma casa possível, não aquela. Entre um gole e outro, os detalhes começavam a se definir. O quarto elegante sem ostentação. Os quadros sem assinatura famosa. O cuidado prático. Nada de exageros. Talvez fosse um quarto de hóspedes, embora a cama, imensa, gritasse outra história. A que os jornais adorariam contar. Estagiária acorda na cama do homem mais rico. Quando Douglas entrou, não houve suspense de novela. A porta abriu-se com um ruído controlado, e ele surgiu com as mangas da camisa arregaçadas, como se tivesse interrompido planilhas e ligações para vir ali. A luz ofereceu aos olhos de Monize uma versão humana da fotografia do jornal. Menos recortes duros, mais cansaço nos cantos, um vinco na sobrancelha esquerda. Ele parou antes de invadir o espaço dela, como quem se lembra de que intimidade tem fronteira. Você está melhor? Perguntou sem floreios. Ela assentiu e o sim veio com timidez e gratidão misturados. Desculpa, por te dar trabalho, arriscou. Ele inclinou a cabeça, uma sombra de sorriso. Você não me deu trabalho, me deu um susto. Trabalho eu tenho nas reuniões. A tentativa de leveza abriu uma fresta. Monize quis preenchê-la com dignidade. Eu nunca... Isso não acontece comigo. Foi só um dia ruim. A palavra fome esbarrou na garganta e não passou. Douglas, como se percebesse o nó, escolheu um caminho simples. Acontece com todo mundo, de um jeito ou de outro. Já tive meus dias ruins também. Ele disse como quem está acostumado a que não acreditem. E de fato pareceu absurdo que alguém cercado de abundância soubesse o que era faltar alguma coisa. Foi então que Monize se pegou reparando nas mãos dele, firmes, mas com marcas discretas, de quem escreve demais, de quem segura o volante quando podia ser passageiro. Um detalhe qualquer, mas que a trouxe de volta ao chão. Eu não tenho como agradecer, ela disse, e odiou a frase pronta, mas era o que havia. Comendo a sopa já ajuda. E me dizendo seu nome. Monize, ele repetiu testando a sonoridade. Bonito. O elogio simples esquentou-lhe o rosto. Preferiu se agarrar ao prático. Eu preciso ir embora, de verdade. Já tomei muito do seu tempo. Douglas olhou o relógio mais por hábito do que por necessidade. Eu mandei um motorista à sua pensão para pegar uma muda de roupa. Nádia já está providenciando. Você pode tomar um banho se quiser e te levo onde precisar. A palavra pensão cravou-se como um lembrete de que havia um mundo inteiro entre o tapete daquela sala e o piso frio do quarto 12B, onde ela dividia paredes finas com gente que chegava tarde e ria alto para espantar a vida. Como você? Sua colega do estágio atendeu quando Nádia ligou. Pedi que procurassem sua identificação. Estava na sua bolsa. A transparência da explicação a acalmou. Mesmo assim, algo dentro dela se encolheu. Orgulho, talvez. Não gostava de se sentir assunto na agenda de ninguém, muito menos na de alguém como ele. Eu não quero dar trabalho, insistiu, embora já tivesse sido socorrida, alimentada e vestida com uma camisola que valia mais do que 3 meses de seus tickets. Douglas chegou um passo mais perto, ainda do lado de fora de uma linha invisível. Você não está dando trabalho. Está me permitindo fazer o mínimo. Deixa eu cuidar disso hoje. Amanhã você volta a cuidar do mundo. A ternura inesperada naquela frase, dita sem ênfase, desarmou-a. Monize levou mais uma colher de sopa à boca e, numa tentativa de recuperar o controle da própria narrativa, perguntou do nada. Por que você parou? Ele franziu de leve a testa. No restaurante. Porque você caiu. Sim, mas você é... Você.
Podia ter mandado alguém. Ele deu de ombros, e o gesto foi quase menino. Mando gente o dia inteiro. Às vezes o corpo pede para ser ele mesmo. Ela assimilou a resposta com um silêncio que não precisava de réplica. Do lado de fora, um vento atravessou as copas das árvores do jardim, fazendo um som de mar onde não havia mar. O dia continuava, como sempre continua, para quem tem compromissos. Mas ali, naquele quarto, o tempo tinha cedido um pouco. Nádia voltou discretamente, trazendo uma sacola com o logo de uma lavanderia da vizinhança da pensão de Monize, 2 peças de roupa simples e um bilhete escrito às pressas. Qualquer coisa me liga. Léo. Ver o próprio nome na letra familiar puxou-a de volta ao seu circuito. Estágio, faculdade à noite, ônibus cheio, um tantinho de orgulho que mantinha a coluna reta. Obrigada, disse a Nádia com a sinceridade que ela reservava para quem ganhava pouco e era gentil mesmo assim. O banheiro é ali, indicou a funcionária, e Monize percebeu que por trás do luxo daquela casa havia uma orquestra de pessoas invisíveis. Sentiu-se desconfortável com o conforto, e foi exatamente por isso que decidiu aceitar. Tomar banho, vestir a própria roupa, recuperar o que reconhecia como ela antes de encarar a rua. A água quente desmontou a fadiga como quem desfaz um nó com paciência. No espelho sem manchas, a imagem que voltou tinha olheiras e uma beleza que ela raramente admitia. Passou a mão no rosto, quase pedindo desculpas ao próprio reflexo por tratá-lo tão duro. Quando saiu, com o cabelo preso num coque improvisado e a roupa limpa, o quarto parecia outro, porque ela era outra, mais ela. Douglas a esperava na sala contígua, postura relaxada, um tablet apoiado no braço do sofá, a tela apagada como se por alguns minutos ele não fosse convocado a decidir nada. Pronta? Perguntou sem pressa de quem precisa ouvir um sim que venha sem atropelo. Pronta, respondeu e foi honesto. Andaram por um corredor amplo com quadros de paisagens discretas. Monize sentiu vontade de perguntar tudo. Quantas pessoas moravam ali? Quantas histórias a casa já tinha engolido? O que ele fazia nas noites em que o silêncio deserto pesava? Não perguntou. No hall, antes de chegarem à porta, ela parou, com a coragem miúda que se acumula quando o corpo volta a se entender. Eu não sei como isso. Não quero que pense que eu vou... Não conseguiu terminar a frase. O medo de parecer grata demais, disponível demais, interessada demais, disputava espaço com a vontade de apenas reconhecer o gesto. Douglas não a salvou da frase, salvou-a do peso dela. Monize, você não me deve nada. Se quiser, este dia morre aqui. Se quiser, te levo até seu estágio. Você entrega seu relatório, volta para a aula e pronto. Se quiser... Ele interrompeu a própria oferta como se considerasse melhor o silêncio ao excesso. Se quiser, a gente conversa no caminho. Ela assentiu. Conversa é bom. A porta abriu-se para um jardim que cheirava a coisa viva. O carro discreto os esperava como um quadro, mas sem pose. O motorista cumprimentou com respeito que não era bajulação. Ao entrarem, Monize evitou olhar para trás. Superstição de quem teme perder a coragem se rever o luxo pela segunda vez. A cidade do lado de fora foi aparecendo como sempre aparece. Blocos de apartamentos, padarias, a senhora que varre a calçada como quem empurra os próprios pensamentos. No banco de trás, por um instante, esqueceram o roteiro que o mundo esperaria deles. Você estuda o quê? Perguntou Douglas, quebrando a vontade de dizer nada com uma pergunta simples. Administração. É irônico, né? Eu não consigo administrar minhas próprias horas de almoço. O sorriso que ela arrancou dele foi pequeno, porém sincero. Talvez por isso você vá ser melhor que muita gente. Quem faltou sabe preencher. No semáforo, um vendedor ambulante ofereceu balas. Monize mexeu a bolsa por reflexo, até lembrar que o troco tinha virado passagem. Douglas fez um gesto rápido para o motorista, que comprou 2 caixinhas. Ele pegou uma, estendeu a outra para ela. Para a noite de estudos. Monize aceitou, e o agradecimento veio tão baixo que quase só ela ouviu. O carro dobrou a esquina do prédio acanhado onde ficava a empresa em que ela estagiava. O coração bateu mais rápido pela familiaridade e por uma súbita vergonha.
Chegar ali, num carro como aquele, era como entrar de salto alto na sala de aula da infância. Você pode me deixar na esquina? Pediu tímida. Posso, ele disse sem questionar. O carro encostou discretamente. Antes que ela abrisse a porta, ele falou, ainda olhando adiante. Eu tenho uma fundação com programas para universitários. Não é oferta, é informação. Se quiser, eu peço para te mandarem o edital. Você parece do tipo que não gosta de favores, mas gosta de oportunidades. A frase ficou no ar, leve e densa ao mesmo tempo. Monize abriu a porta e o ar da rua trouxe o cheiro de asfalto e pressa. Obrigada por tudo. Pela sopa, pela carona, por não transformar isso em espetáculo. Eu não sou bom em espetáculos, respondeu, e a maneira como disse a verdade acalmou algo nela que nem sabia que estava aflito. Até mais, Monize. Até, repetiu, e o até carregava um fio de possibilidade. Deu 3 passos e ouviu o nome outra vez vindo da portaria do prédio. Moni. Era Léo com a testa franzida e um alívio exagerado. Pelo amor de Deus, a gente ficou preocupado. Você sumiu do nada. Ela sorriu do jeito que a gente sorri quando descobre que ainda tem quem chame pelo apelido. Longa história, eu explico lá em cima. Antes de entrar, uma curiosidade a puxou de volta. Virou-se. O carro ainda estava ali, no semáforo seguinte. Douglas olhava pela janela, não para ela, mas para algum lugar onde a cidade escondia um pensamento. Por um segundo que durou mais do que deveria, os olhares se encontraram. Ele ergueu de leve a mão, um cumprimento quase invisível. Ela devolveu com um microgesto. E então o trânsito andou, como sempre anda quando a gente queria que parasse. No elevador estreito, espremida entre o espelho amarelado e a ansiedade de retomar a rotina, Monize percebeu que o estômago, finalmente, já não doía. Ainda assim, algo mordiscava por dentro. Um medo novo desses bons que anunciam mudança. Quando a porta abriu no corredor do estágio e ela pisou o linóleo gasto, o telefone tocou na mesa da supervisora. É para você, Monize, disse a mulher surpresa, tampando o bocal. Um tal de Instituto Camargo. O mundo que há pouco tinha inclinado fez um movimento de retorno. Monize respirou, sentiu o peso da bala de hortelã na bolsa e pensou sem dizer. Hoje talvez a minha história tenha começado de verdade. E caminhou, com o corpo ainda leve de sopa e a cabeça cheia de possibilidades, para atender ao que poderia ser apenas uma informação, ou a porta entreaberta para um destino que até de manhã ela não ousava imaginar. O despertar de Monize naquela manhã seguinte não foi súbito como o desmaio do dia anterior. Foi lento, cuidadoso, quase como se o próprio corpo temesse confirmar que tudo o que acontecera não passava de um sonho estranho. A luz entrava pelas enormes cortinas de linho, projetando no quarto uma claridade dourada, diferente da claridade dura das lâmpadas fluorescentes da pensão onde costumava dormir. O colchão macio, que moldava as curvas de seu corpo, contrastava com a cama estreita e o travesseiro gasto que lhe eram familiares. Por um instante, ela não soube se agradecia ou se encolhia, porque o conforto também podia ser assustador quando a gente não se sente merecedor dele. Seu primeiro reflexo foi se virar de lado, como fazia na pensão para fugir da claridade, mas ali não havia vizinhos barulhentos, nem cheiro de fritura vindo do corredor. Havia apenas silêncio. Um silêncio tão pleno que parecia gritar em seus ouvidos. Sentiu o coração acelerar, porque o silêncio muitas vezes denuncia solidão. Só então veio a lembrança, o restaurante, o chão que sumiu sob seus pés, a sopa, o quarto desconhecido, o homem. Douglas. O nome sussurrou dentro dela como se fosse proibido pronunciá-lo em voz alta. Sentou-se devagar, sentindo o tecido leve da camisola escorregar pelos braços. Era simples, branca, mas ainda assim parecia cara. Mais um lembrete de que estava num lugar ao qual não pertencia. Seus pés tocaram o tapete macio, tão macio que parecia um campo de nuvens, e isso a fez pensar em quantos mundos cabiam dentro da mesma cidade. O dela, de pisos frios e de contas vencidas,
e o dele de corredores acarpetados e de soluções rápidas para qualquer imprevisto. Um toque na porta a fez estremecer. O coração disparou. "Posso entrar?" A voz era feminina, doce, com um respeito que tranquilizava. Era Nádia, a mesma funcionária que a ajudara no dia anterior. Monize respirou fundo, aliviada. "Claro!" Tentou soar firme, mas a voz saiu frágil. A mulher entrou trazendo uma bandeja com frutas cortadas, café fresco e um pedaço de bolo que exalava o cheiro de baunilha. "O Sr. Douglas pediu que a senhora tivesse um café da manhã reforçado. Ele se preocupa." A palavra senhor ecoou estranha. Para Monize, ele era apenas Douglas ou talvez aquele homem. Mas ouvir alguém tratá-lo assim a lembrou de que ele não era apenas um homem. Era uma figura pública, um sobrenome estampado em revistas de negócios, uma fortuna viva. E ela, apenas uma estagiária que mal conseguia almoçar. "Não precisava de nada disso", disse, baixando os olhos. "Precisava sim." Nádia sorriu. "Não se recupere só com vergonha. Coma." Monize obedeceu. Primeiro um gole do café, depois um pedaço do bolo. O sabor doce quase a fez chorar. Era impressionante como um simples pedaço de bolo podia revelar a distância entre sobreviver e viver. Enquanto mastigava devagar, uma sombra projetou-se na porta. Douglas. Ele estava de terno, mas sem gravata, e as mangas arregaçadas mostravam braços fortes, mas sem ostentação. Um homem que parecia carregar o peso de muitas responsabilidades, mas que, ali, parecia apenas curioso. Os olhos castanhos a avaliaram de maneira discreta, quase como se quisesse ter certeza de que ela estava realmente bem. "Bom dia, Monize. Dormiu bem?" Ela quase engasgou com o bolo. Estava prestes a se levantar, mas pensou que pareceria ainda mais deslocada. Então apenas respondeu: "Dormi, melhor do que deveria. Não sei nem como agradecer." Ele sorriu de leve e aquele pequeno gesto, tão raro em fotos de revistas, iluminou-lhe o rosto. "Não precisa agradecer. Você passou mal. Era o mínimo que eu podia fazer." O mínimo. A palavra a incomodou. Se aquilo era o mínimo, qual seria o máximo? Ajudar alguém a pagar a faculdade? Sustentar uma família inteira? A mente de Monize foi rápida em buscar distâncias, como se quisesse se proteger de qualquer ilusão. Douglas caminhou até a poltrona próxima e sentou-se cruzando as pernas com naturalidade. Não parecia ansioso em correr para alguma reunião milionária. Estava ali por escolha. "Conte-me sobre você", pediu. Ela piscou surpresa. "Sobre mim?" "Sim." Ele inclinou o corpo para a frente. "Ontem você desmaiou diante de dezenas de pessoas. A maioria só olhou. Eu ajudei, mas não sei nada sobre você. Quero saber." Monize respirou fundo. Sentiu que, se dissesse a verdade, soaria patética. Mas se mentisse, soaria falsa. E por algum motivo, a última coisa que queria era que ele a achasse falsa. "Eu sou só uma estagiária. Faço administração. Trabalho o dia inteiro. Estudo à noite. Às vezes pulo refeições para economizar. Ontem foi um desses dias." Ela disse rápido, como quem arranca um curativo. Douglas a observou em silêncio. Não havia pena em seus olhos, e isso a surpreendeu. Havia algo mais parecido com respeito. "Só?" repetiu ele. "Não me parece só. Me parece alguém que luta muito mais do que devia." A resposta a deixou sem palavras. Mexeu no café, apenas para ter o que fazer com as mãos. "E você?" arriscou, num tom quase desafiador. "Quem é você além do homem que todos conhecem?" Douglas arqueou uma sobrancelha, como se não esperasse aquela ousadia. Um silêncio breve se instalou, antes que ele respondesse. "Essa é uma boa pergunta." Recostou-se na poltrona. "Às vezes eu também tento descobrir." O comentário a pegou desprevenida. Ela riu de nervoso. Ele sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso tinha um peso diferente, como se carregasse histórias que ele não contaria. Por alguns minutos o quarto se encheu de uma estranha familiaridade. Não era natural que uma estagiária conversasse assim com um bilionário, mas também não era natural que ele se sentisse à vontade para compartilhar incertezas.
Era como se, por estarem em mundos opostos, tivessem encontrado um lugar neutro no meio. Monize terminou o bolo e, juntando coragem, levantou-se. Preciso ir embora. Já causei incômodo demais. Douglas se levantou também e, por um instante, ficaram frente a frente. Ele era alto, imponente, mas não transmitia arrogância. Você não causou incômodo, disse firme, mas, se quiser, eu levo você. O oferecimento a deixou desconfortável. Ser vista descendo de um carro de luxo na frente da faculdade seria o mesmo que ser exposta a julgamentos cruéis. Pode me deixar em qualquer ponto. Eu sei me virar. Ele a encarou por um momento e parecia estar prestes a insistir, mas conteve-se. Está bem, mas antes, me permita pelo menos garantir que você coma direito. Monize riu de leve e envergonhada. Vai me vigiar agora? Talvez, respondeu ele, num tom meio brincalhão, meio sério. Quem sabe? Ela desviou o olhar, o rosto quente. A conversa tinha assumido um tom inesperado, quase leve. Era perigoso. Perigoso porque despertava nela uma sensação que não podia permitir. A de que aquele homem estava olhando para ela como se fosse alguém. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção à saída, Monize observou os quadros, as esculturas discretas, a elegância silenciosa do lugar. Tudo era belo, mas também impessoal. A mansão parecia mais uma vitrine do que uma casa. E por um segundo, ela se perguntou se, por trás de toda aquela riqueza, Douglas não seria também um homem que, no fundo, sentia falta de algo que o dinheiro nunca traria. Quando o carro se aproximou da rua movimentada, Monize pediu que a deixassem na esquina. Douglas a olhou sério, mas respeitou. Nos veremos de novo? Perguntou quase casualmente. A pergunta ecoou nela como um convite disfarçado. Acho improvável, respondeu, tentando soar realista. Ele sorriu, como quem gosta de desafios. O improvável costuma ser o que mais acontece. Monize desceu do carro com o coração acelerado, os pensamentos em turbilhão e a estranha sensação de que, por mais que tentasse fugir, algo já havia sido iniciado. Algo que poderia mudar tudo. O retorno de Monize à rotina foi quase como vestir uma roupa apertada depois de experimentar um vestido de gala. Naquela noite, já sentada na sala abafada da faculdade, com o caderno aberto e a caneta falhando, tudo parecia mais áspero do que de costume. O barulho dos colegas, a professora falando sobre contabilidade de custos, o ar pesado da sala sem ventilação, nada se encaixava com a memória recente da mansão silenciosa, do café da manhã farto, do quarto perfumado. Era como se tivesse vivido um dia em outra dimensão, e agora fosse obrigada a fingir que não havia acontecido. Tentava prestar atenção, mas a mente insistia em voltar ao olhar dele. Douglas, com aquele ar de quem carrega o peso de 1000 responsabilidades, e ainda assim parou para escutá-la. Douglas que não zombou de sua confissão sobre a fome. Douglas que disse: "O improvável costuma ser o que mais acontece." Essa frase, repetida em sua cabeça como uma música, a incomodava e a atraía na mesma medida. "Moni, você está em outro planeta?" Léo cutucou de leve, sorrindo. "A professora já pediu 3 vezes para você ler o exercício." Ela se endireitou, corando. "Desculpa." Leu em voz alta o que estava no quadro, mas a concentração era só uma máscara. Quando a aula terminou, caminhou até o ponto de ônibus, com a sensação de que a cidade inteira tinha encolhido. As luzes amareladas da rua, os buracos na calçada, o ônibus lotado que chegava atrasado, tudo aquilo era seu mundo, o mundo conhecido. Mas agora havia um mundo paralelo que ela não sabia se queria revisitar ou esquecer. No ônibus, espremida entre uma senhora com sacolas e um rapaz de fones de ouvido, pensou em como Douglas provavelmente chegaria em casa naquele mesmo instante, não de ônibus, mas de carro blindado, com motorista, atravessando portões automáticos para entrar numa mansão iluminada. Ele teria o jantar servido sem precisar cozinhar, teria silêncio se quisesse, teria privacidade se desejasse. Ela, em contrapartida, teria que disputar o banheiro da pensão, depois esquentar um miojo com o resto de margarina na geladeira comunitária. O contraste doeu, não pela inveja, mas pelo abismo.
No dia seguinte, já no estágio, a supervisora entregou-lhe uma pilha de relatórios para digitar. O trabalho era mecânico e a tela do computador parecia zombar de sua exaustão. Léo, sempre atento, puxou o papo para quebrar o clima. Então, ouvi dizer que você passou mal ontem. Foi sério? Monize suspirou. Nada demais. Fiquei sem comer e desmaiei, só isso. Só isso? Léo balançou a cabeça. Você tem que se cuidar. Ninguém aqui vai pagar sua conta médica se acontecer de novo. Ela sorriu de leve, agradecendo a preocupação. Não queria entrar em detalhes, não queria que ninguém soubesse que o homem mais rico da cidade a carregara nos braços. Seria absurdo. Seria motivo de fofoca até o fim do ano. Guardaria aquilo como segredo. Mas segredos têm o hábito de escapar. No meio da tarde, o telefone da recepção tocou. A recepcionista atendeu, falou baixinho e então a olhou de um jeito estranho. Monize, é para você. Surpresa, ela pegou o ramal. Alô? A voz grave e inconfundível respondeu do outro lado. Está se alimentando direito hoje? O choque percorreu-lhe a espinha. Olhou em volta tentando disfarçar. Senhor Douglas, sussurrou incrédula. Douglas, só Douglas. Ele corrigiu com calma. Responda. Almoçou? Ela ficou sem palavras. Não sabia se ria, se desligava, se fingia que a ligação não existia. Sim, eu comi, mentiu. Ótimo, porque se não tivesse comido, eu mandaria alguém levar. O coração dela acelerou. Essa insistência podia soar como invasão, mas soava também como cuidado. E era exatamente isso que a desconcertava. Ninguém se preocupava tanto com ela havia muito tempo. Preciso voltar ao trabalho. Tentou encerrar. Claro. A voz dele tinha uma firmeza suave. Só queria ouvir sua voz. A ligação terminou, mas o efeito permaneceu. Léo a olhava com curiosidade. Quem era? Engano. Mentiu rápido demais. Passou o resto do expediente tentando se convencer de que aquilo não significava nada. Mas o coração, esse traidor, insistia em repetir. Ele ligou só para saber se você tinha comido. À noite, quando chegou à pensão, encontrou o ambiente ainda mais sufocante do que de costume. O quarto 12B estava lotado de barulho, uma colega ouvindo música alta, outra falando ao telefone. Tentou estudar, mas a concentração era impossível. Pegou o celular e abriu o e-mail da faculdade, procurando distração. E lá estava, uma mensagem da Fundação Camargo. Prezada Monize, informamos que estão abertas as inscrições para o programa de bolsas de mérito universitário. Seu perfil foi indicado para participação. Segue em anexo o edital. Seu coração disparou. Aquilo não podia ser coincidência. Era ele. Passou minutos olhando para a tela, sem saber se sentia gratidão, raiva ou medo. Parte dela queria gritar, não preciso da sua caridade. Outra parte queria chorar de alívio. Aquela bolsa poderia mudar sua vida. Guardou o celular, deitou-se de lado na cama estreita e fechou os olhos. Tentou se convencer de que ignoraria. Mas a verdade é que já não conseguia ignorar Douglas. Ele se infiltrara em seu cotidiano, como uma sombra elegante que iluminava e, ao mesmo tempo, ameaçava sua paz. No escritório de Douglas, naquela mesma noite, ele também estava inquieto. O homem acostumado a resolver fusões empresariais e cifras bilionárias se pegava revisitando na memória o rosto de uma estagiária de 21 anos que desmaiara de fome. Algo nela o intrigava. A simplicidade, a coragem de encará-lo sem bajulação, a forma como ria nervosa quando não sabia o que dizer. Era diferente de todas as mulheres que se aproximavam dele por interesse. Monize parecia não querer nada, e talvez fosse isso o que mais o atraía. Olhou pela janela da cobertura, a cidade acesa como um tabuleiro de estrelas artificiais. Suspirou, pensando nas próprias palavras. O improvável costuma ser o que mais acontece. E percebeu que, talvez, estava começando a acreditar nelas. As horas da semana se arrastaram, mas cada minuto parecia carregar a lembrança de uma frase, de uma voz,
de um olhar que não devia estar ali. Monize mergulhava nos relatórios do estágio e nas aulas da faculdade tentando esquecer, mas era impossível. Bastava ouvir o celular vibrar que seu coração disparava, temendo e ao mesmo tempo desejando que fosse ele. E foi. Na sexta-feira, perto do final do expediente, a recepcionista surgiu com olhos arregalados. Monize, tem alguém esperando por você lá embaixo, disse num tom conspiratório. Quem? Ela franziu a testa, já desconfiando. A resposta veio em um sussurro. Um homem. Alto. Bonito. Carro preto estacionado na porta. O estômago de Monize se revirou. Levantou-se hesitante, tentando decidir se fugia pelos fundos ou se encarava. O coração já sabia a resposta. Desceu. Douglas estava encostado no carro. Mangas arregaçadas, gravata solta, como se tivesse acabado de sair de uma reunião e decidido, de repente, aparecer ali. Quando a viu, abriu um meio sorriso. Espero não estar atrapalhando. Ela cruzou os braços, defensiva. O que você está fazendo aqui? Ele não se ofendeu com o tom. Convite, jantar. Você e eu. Ela arregalou os olhos. Eu não posso. Pode sim, retrucou, com a calma de quem está acostumado a não ouvir. Não. Só depende de querer. O silêncio que seguiu foi cheio de tensão. No fundo, Monize queria. Mas o medo de parecer vendida pesava mais. Eu não tenho roupa adequada, tentou argumentar. Douglas abriu a porta do carro com um gesto elegante. Quem disse que precisa? Você já está adequada. O coração dela disparou. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, entrou. O restaurante não era o mesmo onde ela desmaiara. Era outro, discreto, com iluminação baixa e mesas separadas por cortinas leves que garantiam privacidade. Os garçons a tratavam com respeito, como se fosse alguém importante. A cada detalhe, Monize se encolhia mais. Mas, estranhamente, Douglas parecia relaxar. Você se incomoda de eu ter vindo te buscar? Perguntou ele, após pedirem os pratos. Incomoda, ela respondeu sincera. Eu não quero ser notícia. Não quero que pensem que eu sou mais uma. Ele a encarou sério, como se medisse cada palavra antes de falar. Eu não penso isso. Você não é mais uma. A firmeza da voz dele a fez desviar o olhar, corando. O jantar passou entre conversas inesperadamente leves. Douglas contava histórias de infância no interior, de como aprendera com o pai a dirigir caminhão antes mesmo de ter idade. Monize falava da faculdade, das noites em claro estudando para não perder a bolsa. Entre uma fala e outra, riam, e cada riso era uma linha invisível que os aproximava. Quando o jantar terminou, Douglas não a levou direto para casa. Quero te mostrar um lugar, disse, misterioso. O carro subiu até um mirante da cidade. Dali, as luzes se espalhavam como um mar brilhante, pulsando contra a escuridão. O vento frio fazia Monize encolher os ombros. Ele percebeu e tirou o paletó, colocando sobre ela. O gesto simples aqueceu mais do que o tecido. Às vezes venho aqui quando quero lembrar de onde vim, disse ele olhando as luzes. E de onde você veio? Ela perguntou, curiosa. Muito mais perto da sua realidade do que você imagina. Eu não nasci rico. Tive que construir tudo. Monize se virou para ele, surpresa. Não parece. Douglas deu uma risada baixa. Pois é, as pessoas esquecem que riqueza não nasce pronta. Eu só não esqueci porque a fome já foi minha também. A revelação atravessou Monize como uma flecha. Ele sabia. Ele entendia. Não era pena, era reconhecimento. Por um instante, ela se sentiu menos sozinha no mundo. O silêncio seguinte foi carregado de energia. O vento bagunçou os cabelos dela, e Douglas, quase sem pensar, estendeu a mão para ajeitá-los. Os dedos roçaram-lhe o rosto. O toque leve queimou como fogo. Monize ficou imóvel, o coração acelerado. Os olhos dele buscaram os dela, perguntando sem palavras. Ela não desviou. E foi nesse instante, no mirante iluminado apenas pelas estrelas e pela cidade lá embaixo, que Douglas se inclinou devagar, respeitando cada centímetro de distância,
até que seus lábios encontraram os de Monize. O beijo foi terno no começo, hesitante, como se ele testasse os limites do que ela permitiria. Mas ao sentir que ela não recuava, tornou-se mais profundo, intenso, cheio de tudo o que palavras não podiam dizer. Monize fechou os olhos e se entregou. O mundo sumiu. Não havia mansão nem pensão. Não havia riqueza nem pobreza. Só dois corpos se reconhecendo, duas almas descobrindo que, apesar das diferenças, estavam destinadas a se encontrar. Quando se afastaram, ambos respiravam acelerados. Douglas encostou a testa na dela, ainda próximo, e sussurrou: "Eu prometo, não vou deixar você se sentir menos nunca mais." As palavras ecoaram dentro dela como uma promessa perigosa e doce. Monize sabia que aquilo podia ser um abismo, mas naquele momento não conseguiu resistir ao desejo de acreditar. Na volta, o carro seguia em silêncio, mas era um silêncio confortável. Monize olhava pela janela, ainda sentindo os lábios formigarem. Pensava em como explicaria para si mesma aquele beijo. Talvez não explicasse. Talvez fosse melhor apenas sentir. Quando o carro parou perto da pensão, ela hesitou em sair. Não queria que o momento acabasse. Douglas percebeu e tocou-lhe a mão antes que ela abrisse a porta. "Isso é só o começo", disse firme. Ela engoliu em seco, olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, sorriu sem medo. "Eu sei." E desceu, levando consigo o peso leve de um beijo que mudaria tudo. Os dias que seguiram ao beijo foram diferentes de qualquer coisa que Monize já havia vivido. A lembrança daquele instante no mirante, o vento frio, as mãos firmes dele ajeitando seu cabelo, a proximidade que culminou no toque dos lábios, se repetia em sua mente como uma cena gravada em looping. Durante as aulas, nas planilhas do estágio, até mesmo nos momentos banais, ela revivia o calor daquele encontro. Era como se seu corpo tivesse guardado a memória de cada detalhe. Mas junto com a lembrança doce, vinha o peso da dúvida. O que aquilo realmente significava para ele? Douglas era um homem acostumado a ter tudo. Para ele, talvez fosse apenas um momento, um impulso. Para ela, significava muito mais. Na manhã da segunda-feira seguinte, Monize se esforçou para manter a rotina. Acordou cedo, tomou o café apressado na pensão, pegou o ônibus lotado e chegou ao estágio. Tentava agir como se nada tivesse mudado, mas cada vibração do celular a fazia estremecer. Nenhuma mensagem dele, nenhuma ligação. O silêncio doía. "É melhor assim", repetia a si mesma. "É melhor que fique no passado." Mas o coração não obedecia. Foi só na quarta-feira que Douglas reapareceu. E não foi de forma discreta. Monize digitava relatórios quando ouviu o burburinho na recepção. Colegas cochichavam, olhares se voltavam para a entrada. Um carro preto de luxo estacionara bem em frente ao prédio, e dele desceu Douglas, impecável num terno cinza. A simples presença dele parecia desorganizar o ambiente. "Meu Deus, é o Camargo", murmurou uma funcionária excitada. "O que será que ele quer aqui?" Outro comentou. O coração de Monize disparou. Tentou se encolher atrás da tela do computador, mas era inútil. Ele veio direto em sua direção, ignorando olhares e sussurros. Parou diante de sua mesa. "Preciso falar com você." Os olhos dela encontraram os dele, firmes, mas não frios. Havia uma intensidade que a desarmava e a assustava. Sentiu o rosto queimar sob o olhar curioso dos colegas. "Aqui não", sussurrou. Douglas assentiu e a conduziu para fora, até o carro. No caminho, a curiosidade alheia pesava como 1000 olhos sobre suas costas. Sentia cada cochicho como uma acusação. Dentro do carro, o silêncio reinou por alguns segundos até que ele falou. "Você me evitou esses dias." "Eu estava ocupada", respondeu seca, tentando manter a dignidade. "Ocupada demais para atender minhas ligações?" O tom dele a fez explodir. "Você acha que pode aparecer do nada, beijar uma pessoa e depois agir como se tivesse algum direito sobre a vida dela?" Douglas respirou fundo. "Eu não agi como se tivesse direito. Eu me importei." A sinceridade dele quase a desmontou, mas o orgulho falou mais alto. "Você não sabe nada sobre mim.
Para você, eu sou só uma distração, uma história diferente para contar. Ele franziu a testa, ofendido. É isso que você acha de mim? Monize desviou o olhar, sentindo lágrimas arderem nos olhos. Eu acho que você vive em um mundo onde tudo é fácil. E eu não posso ser só mais um capricho nesse mundo. Douglas ficou em silêncio por longos segundos, encarando-a. O orgulho dele não aceitava ser acusado de leviandade, mas algo dentro dele também não queria perdê-la. Você está errada, disse por fim num tom firme. Eu não jogo com pessoas. Mas ela não conseguiu acreditar totalmente. A insegurança era maior. Sentia-se pequena demais diante dele. Me deixe sair, por favor, pediu com a voz embargada. Douglas apertou os lábios irritado, mas, em vez de insistir, abriu a porta do carro. Se é isso que você quer, vá. Ela desceu, com o coração em frangalhos. Caminhou até o prédio do estágio sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o vazio aumentou. Monize tentava se convencer de que estava certa em se afastar. Ele nunca poderia me amar. É melhor me proteger agora do que sofrer depois. Mas à noite, deitada na cama estreita da pensão, chorava em silêncio. Douglas, por sua vez, afundava-se em reuniões e contratos, mas não conseguia se concentrar. O orgulho não permitia que fosse atrás dela imediatamente, mas a lembrança dos olhos dela, marejados, o perseguia. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se impotente. Foi numa quinta-feira chuvosa que o destino voltou a juntá-los. Monize saía da faculdade debaixo de um guarda-chuva emprestado, tentando não se molhar. A rua estava escura, as calçadas cheias de poças. Um carro freou perto dela. O vidro abaixou. Douglas. Entra, eu te levo. Ela hesitou, mas o vento frio e a chuva insistente a fizeram ceder. Sentou-se no banco do passageiro em silêncio. O carro seguiu devagar. A tensão entre eles era palpável. Finalmente ele falou: Eu não consigo ficar longe de você. O coração dela quase derreteu, mas os lábios se fecharam em resistência. Você não entende. Eu não quero ser um brinquedo na sua vida. Douglas parou o carro no acostamento, virou-se para ela e segurou sua mão. Olha para mim, Monize. A voz era baixa, quase um sussurro. Você não é um brinquedo. Você nunca seria. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele se aproximou devagar, como no mirante. O rosto dele estava tão perto que ela podia sentir o calor da respiração. E antes que pudesse resistir, ele a beijou novamente. Mas dessa vez não havia hesitação. Era um beijo profundo, carregado de urgência, de dor, de tudo aquilo que nenhum dos dois conseguia dizer em palavras. Monize correspondeu, deixando o guarda-chuva cair no chão do carro, esquecendo a chuva, esquecendo os medos. O mundo lá fora podia desabar. Ali dentro só existia o toque dele. Quando se afastaram, ofegantes, Douglas encostou a testa na dela. Eu não quero mais jogar. Eu quero você. Monize fechou os olhos, sentindo o coração bater descompassado. Sabia que ainda havia um abismo entre eles, mas naquele momento escolheu acreditar. Naquela noite, ao chegar à pensão, deitou-se na cama e sorriu sozinha. Pela primeira vez, não sentiu fome. Sentiu apenas esperança. A sexta-feira amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo a cidade. Monize acordou cansada, com os olhos inchados da noite mal dormida. O beijo de Douglas ainda queimava em seus lábios, mas junto com ele vinham a insegurança e a dúvida. Será que ele realmente queria algo sério? Ou era apenas mais uma emoção passageira na vida de um homem acostumado a ter tudo o que desejava? Tentava se convencer de que não podia se deixar levar. Precisava manter os pés no chão, mas o coração, esse traidor, parecia já ter escolhido o lado dele. No estágio, o burburinho começou cedo. A empresa estava agitada porque naquela manhã haveria uma coletiva de imprensa no prédio vizinho. Uma das empresas do Grupo Camargo anunciaria um novo investimento milionário. Todos comentavam sobre a presença de Douglas, como se fosse um evento extraordinário. Dizem que ele vai falar pessoalmente, cochichou uma funcionária. Eu nunca vi ele de perto, só nas revistas, respondeu outra.
Monize fingiu desinteresse, mas por dentro tremia. A simples ideia de encontrá-lo novamente a deixava nervosa. Às 11 da manhã, os corredores já estavam movimentados. Jornalistas, fotógrafos e empresários circulavam, e Monize tentava se esconder atrás de sua mesa. Mas o destino parecia ter prazer em brincar com ela. Léo apareceu apressado. Moni, você pode me ajudar a levar uns documentos até o auditório? Estão pedindo reforço. Antes que pudesse recusar, ele já a empurrava em direção à sala onde a coletiva aconteceria. O coração dela disparou. O auditório estava lotado. Luzes, câmeras, flashes. Monize entrou discretamente pelos fundos, tentando ser invisível. Mas, quando olhou para o palco, lá estava ele. Douglas de terno impecável, postura ereta, cercado de diretores e assessores. Sua figura dominava o ambiente. Ele começou a falar sobre números, investimentos, empregos gerados. A voz firme ecoava pelo salão, e todos ouviam atentos. Monize mantinha os olhos baixos, tentando não chamar atenção. Até que, de repente, algo aconteceu. Douglas parou de ler o teleprompter. Silêncio. Os assessores se entreolharam, sem entender. Ele respirou fundo, apoiou as mãos na bancada e encarou o público com uma intensidade diferente. Antes de continuar, quero dizer algo pessoal, anunciou, e o auditório pareceu prender a respiração. Monize congelou. Todos aqui me conhecem como o empresário, o homem dos negócios, o Camargo. Mas poucos sabem que, há pouco tempo, eu fui lembrado do que significa ser humano. A voz dele estava firme, mas havia emoção em cada palavra. Eu vi alguém cair diante de mim, não por fraqueza, mas por carregar mais peso do que deveria sozinha. E percebi que eu mesmo já tinha esquecido o gosto da luta. Os flashes começaram a disparar mais rápido. Murmúrios ecoaram. Monize sentiu o coração martelar no peito. Ele estava falando dela. Essa pessoa me mostrou que há mais força na simplicidade do que em qualquer cifra. Me ensinou, sem querer, que não é vergonha precisar de ajuda. Douglas fez uma pausa, olhando a plateia, mas seus olhos, Monize sabia, a procuravam. E por isso eu quero que todos saibam. Eu não sou intocável. Eu também sinto. Eu também erro. E, principalmente, eu também amo. O choque percorreu o auditório. Jornalistas se entreolhavam, apontavam câmeras. Diretores cochichavam em desespero, sem entender o rumo das coisas. Mas Monize estava paralisada. As palavras dele atravessaram sua alma como um raio. Douglas continuou, sem se importar com o espanto ao redor. Não me importa o que digam. O que me importa é que encontrei alguém que me lembra todos os dias o que significa ser real. Os olhos dele se fixaram no fundo do auditório. E naquele momento, Monize teve certeza. Ele a via. Não importava quantas pessoas estivessem ali. O olhar dele era só para ela. As lágrimas vieram sem pedir permissão. Tentou contê-las, mas não conseguiu. Sentia-se dividida entre correr dali e se jogar nos braços dele. O discurso terminou sob uma tempestade de flashes. Assessores se aproximaram, tentando conduzi-lo para fora, mas Douglas ergueu a mão, sinalizando que estava bem. O orgulho dele havia cedido em público. O homem mais rico da cidade confessara diante de todos que amava. Depois da coletiva, Monize tentou escapar discretamente pelos corredores, mas não adiantou. Encontrou Douglas esperando por ela na saída de serviço, longe das câmeras. Você enlouqueceu? Foi a primeira coisa que disse, nervosa. Ele sorriu de leve. Talvez, mas eu não queria mais esconder. Ela balançou a cabeça atônita. Agora todos vão falar. Todos vão me julgar. Vão dizer que eu sou interesseira, que estou com você por dinheiro. Douglas se aproximou, firme. Eles já falam de mim todos os dias. Não me importa o que dirão de você. O que importa é que eu sei quem você é. As lágrimas escorreram pelos olhos dela. Eu tenho medo, Douglas. Medo de não ser suficiente. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos dela com intensidade. Você já é mais do que suficiente. Você é tudo o que eu não sabia que precisava. E, sem esperar resposta, beijou-a ali mesmo, na saída do prédio, debaixo da chuva que começava a cair.
Um beijo cheio de entrega, de promessa, de verdade. Monize correspondeu esquecendo o mundo. Não havia jornalistas, nem cochichos, nem julgamentos. Havia apenas os dois, e a certeza de que, apesar do medo, estavam dispostos a lutar um pelo outro. Naquela noite, deitada na cama estreita da pensão, Monize ainda sentia o gosto do beijo e ouvia ecoar as palavras dele. Eu também amo. E pela primeira vez, acreditou que talvez o improvável pudesse sim acontecer. O fim de semana chegou como um vendaval. A coletiva de Douglas, que deveria ser apenas sobre investimentos, virou manchete em todos os portais de notícias. Os jornais estampavam em letras garrafais: bilionário Douglas Camargo admite estar apaixonado. Quem é a misteriosa jovem? As redes sociais explodiram em comentários, uns românticos, outros cruéis. Mais uma querendo dar o golpe da barriga. Ela deve ser modelo escondida. Ninguém chega perto dele assim por acaso. Que sorte a dela! Quem me dera cair nos braços de um homem desses. Impressionante como sempre aparece alguém simples para fisgar os poderosos. Monize lia tudo em silêncio, no celular velho que mal carregava as páginas. Cada palavra era como uma flecha. O nome dela ainda não havia vazado oficialmente, mas os mais curiosos já farejavam pistas. Sentia o cerco se fechando. Na pensão, as colegas olhavam de forma diferente. Algumas com inveja, outras com malícia. Uma chegou a cochichar alto de propósito. Aposto que não dura nem 3 meses. Ele vai enjoar logo. Monize fechou a porta do quarto com força, tentando bloquear o mundo. Mas como bloquear um mundo que parecia decidido a arrancar sua paz? Na segunda-feira, o inferno começou de verdade. Quando chegou ao estágio, todos os olhos estavam nela. Cochichos, risadinhas, olhares de julgamento. Até a supervisora, que sempre mantinha uma postura rígida, parecia desconfiada. No meio da manhã, seu celular vibrou. Uma mensagem curta. Douglas, estou te esperando lá fora. O coração disparou. Levantou-se, ignorando os olhares curiosos, e saiu. Lá estava ele, encostado em um carro ainda mais discreto do que de costume, óculos escuros e semblante fechado. Mas quando a viu, o rosto suavizou. Precisamos conversar, disse, abrindo a porta para ela entrar. No carro, o silêncio foi pesado até que Monize explodiu. Você não tinha o direito de me expor daquele jeito. Agora todos falam de mim. Estou sendo julgada, humilhada. Douglas a encarou, sério. Eu não podia mais esconder. Eu precisava que o mundo soubesse. Precisava? Ela retrucou com lágrimas nos olhos. Ou foi apenas orgulho? Você queria mostrar que pode ter quem quiser, até mesmo uma estagiária pobre. Ele respirou fundo, visivelmente atingido. Não, eu quis mostrar que não me importo com a diferença entre nós. Mas eu me importo, ela gritou, a voz embargada. Eu é que vou carregar o peso de ser chamada de interesseira, de oportunista. Você não imagina como dói. Douglas ficou em silêncio por alguns segundos. Então desligou o celular, que vibrava sem parar com mensagens de repórteres e assessores, e segurou a mão dela. Você não está sozinha. Se eles falarem, eu respondo. Se atacarem, eu protejo. Monize chorou em silêncio. Parte dela queria acreditar, parte ainda temia. Naquela tarde, a primeira reportagem com foto dela foi publicada. Um paparazzo a flagrara saindo do carro de Douglas. A legenda não perdoava. A nova paixão do bilionário, humilde estagiária ou caçadora de fortunas. O telefone da pensão não parou de tocar. Jornalistas rondavam a porta, vizinhos cochichavam, colegas da faculdade a olhavam como se fosse um espetáculo. Monize sentia-se cada vez mais sufocada. Foi Douglas quem tomou a frente. À noite apareceu na porta da pensão, ignorando os flashes das câmeras. Vestia apenas uma camisa simples, mas sua presença impunha respeito. Chamou-a pelo nome, alto o bastante para que todos ouvissem. Monize, vamos, você não precisa mais se esconder. Ela desceu hesitante, sentindo os olhares atravessarem sua pele. Quando se aproximou, ele segurou sua mão e entrelaçou os dedos, sem se importar com os fotógrafos. Eles vão falar de qualquer jeito,
disse ele firme. Então que falem com a verdade. Você está comigo porque eu quero você, e não porque precisa de algo de mim. As palavras ecoaram fortes. Os repórteres gritavam perguntas, mas Douglas a conduziu até o carro, abrindo a porta como um cavalheiro. Dentro, Monize chorava em silêncio, a mão ainda entrelaçada à dele. Eu não sei se consigo aguentar, confessou, a voz baixa. Ele levou a mão dela aos lábios e a beijou, num gesto terno. Eu vou aguentar por nós dois. No dia seguinte, o escândalo ganhou outro rumo. Em uma entrevista de improviso, Douglas encarou os jornalistas que o cercavam na saída de uma reunião e declarou: Estou apaixonado. Não é negócio, não é contrato, é amor. E não admito que falem mal dela. Se alguém quiser falar mal, que fale de mim. A declaração caiu como uma bomba. Pela primeira vez, o homem que sempre cultivou a imagem de frieza demonstrava vulnerabilidade em público. Monize assistiu à cena pela televisão da sala da faculdade, rodeada de colegas incrédulos. Alguns riram, outros torceram o nariz, mas no fundo ela sentiu o coração disparar. Ele estava disposto a enfrentar todos por ela. Naquela noite, encontraram-se no mirante novamente, o mesmo lugar do primeiro beijo. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente às dores e paixões humanas. Douglas a abraçou por trás, encostando o rosto no cabelo dela. Eu sei que você tem medo, mas não vamos desistir. Não vou deixar você ser destruída por opiniões. Monize se virou, encarando-o nos olhos. E se tudo isso acabar me esmagando? Então eu me coloco na sua frente, respondeu, firme. As lágrimas voltaram a escorrer, mas dessa vez eram de alívio. Você é louco, ela sussurrou rindo entre lágrimas. Louco por você. Ele respondeu, antes de beijá-la com intensidade, como se quisesse selar ali um pacto eterno. O beijo foi longo, apaixonado, cheio de promessa. E pela primeira vez desde que tudo começara, Monize acreditou que, apesar do preço alto, talvez a felicidade fosse possível. Os dias que seguiram foram intensos, mas também transformadores. A imprensa continuava explorando cada detalhe, mas o impacto da firmeza de Douglas começava a surtir efeito. As manchetes que antes falavam de uma estagiária interesseira, agora começavam a mudar de tom. O bilionário que deixou a frieza para amar. Quem é a mulher que conquistou Douglas Camargo? Nas redes sociais, o público se dividia. Muitos ainda duvidavam, mas outros passaram a torcer pelo casal. Memes, comentários e até hashtags surgiam. Amor improvável. Monize e Douglas. Monize, no entanto, tentava se desligar do barulho. Para ela, o que importava eram os momentos silenciosos ao lado dele, os jantares tranquilos, as conversas no carro depois de dias longos, os passeios discretos que faziam questão de manter fora dos olhos dos curiosos. E a cada instante, ela se surpreendia mais. Por trás do homem poderoso e firme diante dos negócios, havia alguém que também sabia ouvir, rir, contar histórias banais de infância, sentir medo da solidão. Aos poucos, Monize percebia que, apesar das diferenças, os dois carregavam feridas parecidas. O ápice veio em um sábado à noite. Douglas a convidou para um evento de gala beneficente organizado por sua fundação. Monize hesitou. Não queria estar diante de tantas câmeras e olhares julgadores. Mas ele insistiu. Você não precisa se esconder. Ao meu lado você estará segura. E ela cedeu. Na noite do evento, Monize se viu diante do espelho com um vestido simples, mas elegante, que Douglas havia mandado preparar especialmente para ela. Não era extravagante, mas caía-lhe perfeitamente, como se tivesse sido costurado por mãos que conheciam sua alma. O coração dela batia acelerado ao imaginar entrar naquele salão ao lado dele. Quando chegaram, todos os olhares se voltaram. Murmúrios surgiram. Mas, diferente das vezes anteriores, Douglas não soltou sua mão. Pelo contrário, entrelaçou os dedos e caminhou com ela pelo salão, firme, como se quisesse gritar silenciosamente que estavam juntos. O evento transcorreu entre discursos e música ambiente. Mas, no final, Douglas pediu o microfone. A sala silenciou. Ele caminhou até o palco, elegante, mas com um brilho diferente nos olhos.
Hoje estamos aqui para falar de oportunidades, de solidariedade, de futuro, mas para mim também é um dia de falar de algo que vai além disso. Monize arregalou os olhos. O coração disparou. Sentiu que algo estava prestes a acontecer. Douglas continuou, olhando a plateia, mas, em seguida, fixando os olhos apenas nela. Passei anos acreditando que tinha tudo: dinheiro, poder, sucesso. Mas descobri que não tinha nada se não tivesse alguém com quem dividir isso. Descobri que precisava de alguém que me lembrasse todos os dias de que a vida não é sobre cifras, mas sobre humanidade, simplicidade e amor. A emoção enchia sua voz, e alguns convidados já se comoviam. Monize sentia as lágrimas ameaçando cair. Douglas então caminhou até a beira do palco. Monize, eu não quero que o mundo te veja como a estagiária que conquistou o bilionário. Eu quero que o mundo te veja como a mulher que conquistou o meu coração. Um murmúrio percorreu o salão. Monize levou a mão à boca, incrédula. Foi então que ele tirou uma caixinha de veludo do bolso. Ajoelhou-se diante de todos. Monize, você aceita se casar comigo? O salão explodiu em aplausos e suspiros. Flashes disparavam. Mas para ela, nada daquilo importava. Só havia ele ajoelhado, vulnerável, mostrando que não tinha mais orgulho, apenas amor. As lágrimas finalmente transbordaram. O coração dela gritava a resposta. Sim, disse, com a voz embargada, mas firme. Sim, eu aceito. Douglas sorriu emocionado e colocou o anel em seu dedo. Levantou-se e a puxou para um beijo apaixonado, longo, profundo. Um beijo que selava não apenas um romance, mas um destino. O salão inteiro aplaudiu de pé, e pela primeira vez, Monize não se sentiu julgada. Sentiu-se aceita. Sentiu-se pertencente. Naquela noite, já longe dos flashes, no mirante onde tudo começara, eles voltaram sozinhos. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente, mas agora parecia cúmplice. Douglas a abraçou por trás, beijando-lhe o pescoço. Eu disse que o improvável costuma ser o que mais acontece. Ela sorriu, encostando-se nele. E eu disse que tinha medo. E agora? Ela se virou, encarando-o nos olhos. Agora eu só tenho amor. Beijaram-se novamente, com a intensidade de quem sabe que dali em diante nada os separaria. E naquela noite, Monize adormeceu pela primeira vez, sem medo do amanhã. Adormeceu nos braços do homem mais rico da cidade, mas mais do que isso, nos braços do homem que a escolhera não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era. O improvável tinha acontecido. O bilionário que não acreditava no amor e a estagiária que desmaiara de fome tinham, contra todas as expectativas, encontrado um ao outro. E juntos escreveriam uma história de amor que ninguém jamais esqueceria.